Marcos capítulo 4. Nós ainda vamos falar um bom tanto. Nós percebemos que Marcos ele vem falando, saltando de um assunto para outro rapidamente, mas quando chega nesse contexto ele dá uma esticada e é o que nós vamos fazer. Vamos obedecer o próprio estilo literário das Escrituras, né? Marcos capítulo 4, de 1 a 20. Atendei-vos à parábola do semeador. Marcos 4, do 1 ao 20. Hoje já é a parte 2. Todos, estou encontrando isso. Marcos 4, do 1 ao 8. Obrigado, Roberto. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábola, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho. As aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Verso 7. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu uma boa colheita. 30, 60 e até 100 por um. Pai, nos ajude novamente. Chego diante de Ti, fale conosco. Abre nossos corações, dê luz ao texto. Por graça, Pai, fale conosco. Usa-me apenas como servo. Te agradecemos em nome de Seu Filho Jesus. Amém. E amém. Ouçam, o semeador saiu a semear. Jesus ele traz essa parábola, o estilo literário, a forma dele passar essas instruções não é novidade, já havia no Velho Testamento. Nós vimos um exemplo a semana passada, o exemplo de Davi. Davi, ele havia acabado de pecar com Batseba. Ele, na época em que haveria dele estar na guerra, ele estava em casa sem fazer nada, e de repente ele olha para aquela mulher e ele comete adultério. E também, basicamente, matou a esposa ou o marido desta mulher. Bom, o profeta Natã vem, Davi está lá, e Natã fala: deixe-lhe contar uma história. Davi para ouvir, tudo bem, conta. Que ele, como rei, ele ia julgar o que estava acontecendo. E ele fala sobre um homem que tinha muitas ovelhas e um homem que tinha apenas uma ovelha. Esse homem que tinha bastante ovelhas era um homem rico e ele não queria usar das suas ovelhas e se apropria da ovelha alheia, justamente de um homem pobre que só tinha uma. E Davi imediatamente tirou as suas conclusões, baseado nisso. Este homem é digno de morte. Ponto. Bateu o martelinho dele, acabou. Esse é o veredicto, este é o diagnóstico de Davi, baseado naquilo que o profeta falou. Você é esse homem. Você, agora o profeta chega e fala para ele: você é este homem. Agora a coisa muda, não é? A partir do momento em que Davi ouve isso, então Davi agora assimila. Então ele tinha o que é uma parábola, paralelo,
É uma história que anda junto com uma verdade para clarear essa verdade, para dar vida a essa verdade. Simplesmente isso. Então, enquanto Davi não tinha outra parte, ele tinha só uma parábola, uma história. E baseado só nessa vertente, nessa via única, ele tomou uma decisão, que muitos fazem. Eles olham a parábola, não tem a outra via, e por não ter essa via, essa segunda via, eles não entendem. E Jesus vai fazer exatamente isso. Ele pega e esconde uma das vias. Ele vai esconder, ele passa uma via, uma história, e quando os discípulos chamam ele em particular, ele dá outra via, e aí a coisa clareia, ela casa. Então, aqui Davi, a partir do momento em que ele, você é esse homem, ele já ligou, eu sou o homem que tem muitas ovelhas. Urias tinha uma só, eu sou o homem que posso ter qualquer mulher, ele só tinha uma. Eu sou o homem que matou, pegou a ovelha. Ele, nessa hora, o que a parábola fez com ele? Colocou ele diante de Deus. Somente contra ti pequei. Agora, você nunca saberia, nenhum de nós, não somente Davi, mas se essa história ela tivesse sozinha, se você encontrasse essa história, a parte da verdade, você não saberia o que significa, a não ser o óbvio. Um homem que tinha muitas ovelhas, matou quem tinha uma ovelha, pegou a ovelhinha dela e acabou, pronto, só isso. Bom, o que isso significa? Um homem que tem muita ovelha, você ia ficar buscando o significado para aquilo. Mas quando alguém chega com a verdade, põe do lado, a coisa clareia. E Jesus, ele usa parábolas, analogia, ilustração o tempo todo. O tempo todo. E o Novo Testamento está recheado. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, não. João você não encontra parábola. Embora alguns vão falar que João, capítulo 15, ali, eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Não é isso? Ali tem pessoas que falam que é uma parábola, mas não é. Bom, a única maneira de ser realmente eficaz uma parábola, então, é ter as duas vertentes. Aqui, ter os dois lados. É o único jeito de ser eficaz. Você não precisa tentar um diagnóstico elevado, você não precisa buscar o que é oculto, nada disso. Você precisa que alguém fale, olha, colhe essa parábola nessa verdade. Bom, assim também as parábolas de Jesus Cristo. Quando Jesus conta uma parábola para aquele que ele nunca explica, o que vai acontecer? Não vai haver conhecimento. E é esse o contexto aqui. Não há conhecimento para alguns e há conhecimento. Então, olha só o que Jesus Cristo tem em mãos. Ele tem uma ferramenta, olha que fantástico, em que serve para esclarecer para uns e ocultar para outros. É uma ferramenta que, quando ele coloca as duas, clareia, abre os olhos. Quando ele manda uma só, todos estão ouvindo. Quem tem ouvidos, ouça o que eu tenho a dizer. Todos estão ouvindo, mas essa ferramenta, ela só clareia quando ele interpreta, usando a parábola. E aí, nós sabemos que a chave para as outras parábolas, ele vai falar que é essa, ele vai questionar os discípulos. Se vocês não entendem essa, como entenderão as próximas? Bom, portanto, as parábolas são projetadas para revelar ou ocultar. Elas são obras da graça para esclarecer ao crente a verdade espiritual e julgamento para obscurecer a verdade para os incrédulos. É isso, simples assim, não é difícil de entender, embora pareça duro de entender, é a realidade que nós chamamos de juízo
de Deus, julgamento para aquelas pessoas. Para aquelas pessoas que nós estamos seguindo desde o início, é um ato de julgamento em esconder a verdade deles. E é tão interessante que Jesus Cristo ele vai lançando a palavra. Ele vai ensinando, vai falando. Nenhum daqueles que o acusava, nenhum daqueles que buscava Jesus só por causa de pão, só por causa do milagre, só por causa do circo, buscou Jesus para saber a interpretação. Então as coisas já começam a se encaixar. Entende isso? Como que as coisas vão se ligando? Quem que buscou Jesus? Quem tinha interesse de buscar o quê? A verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Foram os discípulos que foram atrás de Jesus. Sua linguagem é precisa, com exatamente as palavras necessárias. Não havia uma verborragia desperdiçada. O que é uma verborreia? Uma verborragia. Palavra feia, né? Verborragia significa falar e não dizer nada. Aquela pessoa enche e não disse nada. Jesus não usava isso. Era história simples, inconfundível, e o seu significado é que se tornava totalmente obscuro a quem aquele não era explicado. Isso é chamado de julgamento. Abra lá em Mateus capítulo 13, vamos ler do verso 10 ao 18. Mateus capítulo 13. A mesma parábola do semeador se encontra em Mateus capítulo 13. Do 10 ao 18. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram. Uma pergunta. Por que lhe falas por parábola? Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós, outros, ou a vocês, é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, ou seja, as duas vias. Mas aqueles que não lhes é concedido, aqueles não lhe é concedido a eles, uma via apenas. Pois ao que se tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O conhecimento que eles tinham não serviria para nada. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não vem, e ouvindo não ouve, nem entendesse. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Isso está em Isaías 6, vamos estudar essa noite sobre isso. Verso 15. Agora Jesus dá um porquê que ele está fazendo isso. Olha por que ele faz isso. A resposta está no verso 15. Porque o coração deste povo está o quê? Endurecido. Se ele parasse aí, mas ele continua. Mas de mau grado, ingratidão, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. A responsabilidade do homem. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E agora aponta para os discípulos: bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem, ou ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Aí ele fala: atendei vós, pois, a parábola do semeador. Então Jesus Cristo aqui, ele dá uma base para essa parábola que nós estamos aprendendo. Ele fala, essas pessoas, lembra? Eles vinham atrás de Jesus o tempo todo, e quando nós vamos estudando textos como esse, nós vamos vendo questões como, chega um ponto em que o próprio Senhor Jesus Cristo fala, não dê pérolas aos
porcos. Pessoas ingratas que ouvem, chega um momento em que é fechado. Isso também está lá em Romanos capítulo 1. Então, um dos pontos fortes desse contexto aqui, a resposta de Jesus Cristo, por que ele está fazendo isso, no verso 15. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Bom, Jesus já estava no ministério lá na Judéia há quase 1 ano. Todos os dias, todas as cidades, todas as vilas, pregando. A mensagem estava lá, a mensagem do reino estava lá, a prova estava lá. Lá novamente você estava sentado, ouvindo, assistindo. Novamente. E Jesus Cristo vem, faz a mesma coisa. Todo tipo ou sorte de interesse haveria ali. Jesus Cristo, no mínimo, ele manifesta uma. Olha, vocês me buscam por causa do pão. Ele mostra a objetividade de algumas pessoas, aqueles que tinham por objetivo Jesus Cristo, não como Filho de Deus. Mas essas pessoas, a liderança principalmente, o que eles concluem? Isso é coisa de Beelzebu, isso é coisa de Satanás. E o pior que isso, que eles acabam passando para outras pessoas, que é atraída para esse tipo de pensamento. E aí, eles não estavam respondendo à palavra de Cristo com fé. E a partir daí passou a haver julgamento. E aí, Jesus Cristo fala, presta atenção nessa parábola. Um semeador saiu a semear. Ouça essa palavra, ouça, ela vai aparecer 10 vezes aqui, só em Marcos 4. Você precisa ouvir, você precisa ouvir, você precisa ouvir, é o que ele está falando. Essa é a boa notícia. Que Jesus está falando, olha, isso não é julgamento para vocês, isso é revelação, isso não é esconder, isso é divulgar. E aí ele começa, eis que um semeador saiu a semear. Havia grande chance, não era impossível, do momento em que Jesus falou isso, ter alguém à distância semeando. Era comum naquela época. Ele poderia até apontar, eis que um semeador saiu a semear. Era diferente o quadro que nós temos hoje, desse visual de supermercado, compras. Não. Havia campo, havia semeadura, havia ceifa. Havia terra plana que se erguia antes das montanhas, e ele fala, o semeador saiu a semear. Eles fizeram como faria hoje, como se você fosse arar com um animal ou com a mão. Em muitos países, ou até no Brasil, você ainda vai encontrar esse tipo de arado. Coloca no animal, vai fazendo um sulco na terra para que a semente encontre abrigo. Então eles andavam para baixo, para cima, fazendo as suas fileiras e colocavam a sacolinha lá no ombro e a semente estavam aqui e usava um método chamado de transmissão. Abra um parênteses aí, se você não sabe de onde veio a palavra radiofusão, é exatamente daqui. A rádio emprestou esse termo aqui de transmissão, radiofusão. Esse termo vem daqui. Significa lançar, espalhar. É isso aqui. O termo radiofusão não veio do nascimento do rádio. O termo radiofusão veio exatamente dessa palavra, método de transmissão, de lançar. Não é uma palavra que surgiu com o rádio. O rádio apenas roubou isso lá do passado, do sistema agrário da época, né? Bom,
fecha parênteses aí. E o semeador sai e ele desce a estrada e começa a subir, descer e lançar. Bom, aí vem a parte importante, o que está acontecendo ali. Enquanto ele estava semeando, algumas sementes caíram aonde? À beira da estrada. E vieram os pássaros e o quê? Comeram. Aquelas pessoas que estão ali ouvindo, elas entendem isso. É lançado, havia uma estrada, aí Jesus continua, outra cai em terreno pedregoso, não havia muita terra, brotou rápido, porque justamente não tinha terra profunda, o sol nasceu, queimou, porque não tinha raiz, ela secou-se. Outra entre espinhos, os espinhos cresceram, sufocaram e não deu colheita. Outras caíram em boa terra e aí produziram 30, 60 e 100 vezes mais. Então é uma história simples. A primeira via, Jesus está colocando diante deles. Essa via era tudo coisa que eles conheciam. Um semeador muito comum na época. A maioria daqueles que estavam ouvindo, além de conhecer, havia feito isso. Tinha uma pequena plantação, era comum, não era algo anormal do dia deles. Diferente tipo de solos também era comum para eles entenderem isso. Mas vamos olhar um pouco para essa história para a gente aprender um pouco. A primeira, eles estavam semeando, uma pessoa semeava, e um pouco dessas sementes caíram à beira da estrada, margeando a estrada ali. Os campos de Israel não eram cercados, não havia cerca. Então, quando você viajava de um lugar para o outro, você passava por uma estradinha ali, baseada em mais ou menos 1 metro, e dos dois lados havia plantio. 1 metro, 1,5 metro máximo de largura, acessível a qualquer viajante. Lembra quando nós lemos lá no capítulo 2 que os discípulos estavam com Jesus e eles pegaram algumas espigas para comer? Eles estavam o quê? Nessa estradinha. Estavam indo nessa estrada. Lá em Levítico fala ainda que eles podiam fazer isso, eles poderiam comer, não havia problema nenhum. Era nesse contexto aí. E os fariseus estavam em cima lá. Vocês violaram o sábado, né? Mas outra coisa que acontece, que nós chamamos de caminho batido, ou seja, eles eram secos, porque quantos pés passavam por ali? Então, era solo batido. Conforme a gente vai passando, nós sabemos, a grama vai morrendo, né? O que tem ali, nós vemos essa realidade, e fica chão seco. E o que acabava acontecendo, a semente que caiu à beira desse caminho, nós tínhamos um outro problema. Lá vem Jesus novamente, acrescenta mais um ponto nessa história. Quem que é? As aves. Todos sabiam que era semeador, todos sabiam que era terra, e ele vem e acrescenta mais um. Era algo familiar. Todo agricultor passava por isso. Ele ia jogando e normalmente tinha aves que esperavam ele simplesmente virar as costas, ela mergulhava e roubava, e já tinha ali a sua refeição do dia. E quando você vai em Lucas, Lucas acrescenta o solo pisado. Não somente o solo, mas a semente, aquilo que os pássaros não conseguiam comer, era pisoteado sobre os pés de quem andava. Então não tinha como nascer ali. Essa primeira semente, e nós já vimos isso, a palavra de Deus diz que Satanás, ele cegou o entendimento. Tá? Lá em 2 Coríntios, se eu não me engano, 4. Ele fala que Satanás cegou o entendimento para que a luz do Evangelho não resplandecesse na glória de Cristo. Ou seja, a primeira interação aqui, Jesus Cristo vai falar que é do próprio Satanás, simbolizando essas aves. Mas vamos deixar um pouco mais para frente isso. Bom, todo mundo entenderia isso. Ele vai de um tipo de solo para um tipo em que a semente teria que enfrentar chão pedregoso, todos
todos entenderiam isso. Ele fala que uma semente caiu, não brotou. Por quê? Porque não houve raiz em si mesmo. Bom, vamos falar sobre agora essa segunda semente. A primeira caía beirando o caminho. Ou as aves comiam, ou pessoas passavam por cima. A segunda, ele vai falar sobre um terreno pedregoso. Então, na medida que a gente está lendo a primeira vez, você pensa assim, algumas pedronas grandes, né? Se fosse isso, não seria problema, porque antes ele já teria arrancado esse tipo de pedra e preparado para receber a semente. Mas não é isso. Nós sabemos que é uma rocha calcária que tem naquela região, que ela fica abaixo da terra. Então, embora ele passasse fazendo suco, não atingia essa rocha, ela ficava um pouco mais abaixo. Há muito ainda, até hoje, lá. Essa coisa existe por toda a terra de Israel. Toda a terra. É um lugar muito, muito rochoso. E grande parte dessa rocha fica abaixo da superfície, abaixo do arado. Então, outra coisa que a gente já vai colocando na nossa mente aí. Jesus Cristo está passando uma via só. Então, talvez aqui a gente já sabe, opa, nós já começamos a fazer a aplicação, não é isso, a nossa mente? Então, a semente, ela não encontra abrigo para baixo. Ou seja, ela não encontra direcionamento para acontecer aquilo que ninguém está vendo. Recebeu a semente, mas algo que está acontecendo no coração que só Deus vê. E é interessante, né? Porque não tem como não fazer essa analogia. Se Deus transforma o nosso coração de pedra em carne, e Ele usa essa analogia para conversão, significa que a semente encontrou um coração de pedra. Olha que interessante, a primeira palavra o diabo roubou, a primeira palavra foi sapateada, não serviu para nada. A segunda palavra, a pessoa recebeu, ouviu, absorveu, mas encontrou rocha. Difícil não ir aplicando isso, vamos aplicar mais lá para frente, né? Então, mas na cabeça de quem não tem essa segunda via, o que ele vai entender? O que aquelas pessoas elas entenderiam? Que logo essa semente entra, encontra o solo macio, perfeito, começa a ganhar vida, o chão está quente, a umidade e a água ali, e começa a crescer. Só que ela vai absorver tudo que tem ali e ela surge rapidamente. Mas as raízes precisam descer e elas não descem. Não podia descer. E aí chega o sol, acaba a umidade, não tem raiz, não tem como ela buscar o lençol freático, a umidade, mais para baixo. Não há como ela sobreviver. Isso é o que passava na mente daqueles que entendiam da cultura na época. Eles olhavam e falavam, espera aí, a sementinha caiu, encontrou abrigo, tudo bonitinho, ela nasceu rápido, mas por quê? Com uma mini estufa ali, logo secou, porque ela precisava continuar. E todos entenderam isso. Eles muito mais do que nós. Bom, e era fácil ver isso, porque eles viam as plantas que ficavam mais altas que as outras lá. E que logo elas estavam morrendo também, assim que a primavera havia terminado. Lucas 8:6, você não precisa ir lá, eu vou ler, diz assim, parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Lucas sempre técnico, né? Ele falou por que elas secaram. Lucas 8:6, se você quiser grifar ou anotar. Ele é bem técnico. Ele fala, parte dela caiu sobre pedras e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Eles estavam familiarizados novamente com isso. E agora aqui, que é o versículo 7. O versículo 7, eu penso que é o que atenderia mais a nossa realidade hoje. Eu preciso aqui
entender a questão da conversão nesse versículo aqui, não conversão, e nós vamos tratar muito sobre esse assunto. Mas o versículo 7 retrata tanto a nossa realidade. Hoje, ela é tão contextual, tão contemporânea. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. Eles estavam familiarizados com isso. É um solo agora enganoso. É algo que você não pode ver. A semente caiu naquele solo, as aves não pegaram, não foi pisoteada, a semente encontrou abrigo, mas tem algo ali que você não vê. Não tem uma rocha embaixo, ela pode descer, ela pode crescer. Mas no solo estavam as raízes fibrosas, pronto para voltar à vida. Todo mundo aí aqui agora não precisa ser eles. Nós sabemos o que é isso, não é? A erva daninha, não é? Pior coisa é eu vou lá, na minha calçada, cresce um matão lá, eu vou lá e tento puxar pela raiz, mas ela arrebenta. Aí o que acontece? Eu já sei, vai nascer novamente. E mesmo se você arranca com a enxada, e se ficar aquela raiz lá no meio da terra, é incrível, é incrível. Eu arranquei uma lajota ali que tem, no mínimo uns 30 anos. Eu arranquei lá de casa. Mostrei para minha esposa que ainda tinha ali raízes e brotou. Como ela estava lá? Como que ela chegou lá? Eu não sei se entrou por algum buraquinho, mas eu arranquei, estava lá. Como que dura tanto tempo? Da onde veio aquilo? Não sei, parece mágica. Mas é algo que você não vê, que passa desapercebido. E você tem que remover a coisa toda, quase que num ato cirúrgico. E todo mundo sabe que elas crescem melhor do que qualquer coisa, mais rápido e mais alto. Começa uma competição. Você não está vendo. Por isso que eu falo que é essa a realidade hoje. Competição. Eu imagino que nunca em toda a história houve tanto entretenimento como há hoje. Estava com uns amigos e eles perguntaram: o que é hell em inglês? Eu falei: inferno. Não, hell. Não, porque lá no Instagram está aparecendo hell. Aí eu pesquisei lá, carretel, né? Porque aquilo é viciante, eu não consigo sair daquilo lá. Eu entro lá e fico preso naquilo, não consigo sair. Eu falei: então é inferno mesmo. Para lá que está te levando, né? Um inferno, você não consegue sair daquilo lá. Como é incrível! Se você não coloca um limitador, quando você vê, o feijão queimou, quando você vê, o tempo passou, o negócio foi, porque uma coisa chama a outra, e você está lá. Aí você vai na televisão, que termina uma série, que sugere outra, não sei. Não é isso? É muita coisa. Muita coisa. E o que acaba acontecendo? O tempo bíblico, o tempo de oração está lá, concorrendo, junto. Boa semente e ervas daninhas adormecidas competindo juntas não são boas para a semente. Quem vai ganhar? As ervas daninhas espremem a vida da boa semente. Como é fácil fazer esse cálculo na sua própria vida. Se nós aplicarmos isso para a nossa realidade, o quanto você assistiu de entretenimento essa semana e o quanto você leu a Bíblia, se você der nome à erva daninha, as coisas desse mundo, e a boa semente, a palavra de Deus, você vai saber o que ela está dizendo aqui em competitividade, em competir. E você vai saber que ganha e ganha de lavada a erva daninha. Ela vem. Não é isso? Que são os espinhos. Essa era uma situação muito familiar. As raízes dos espinhos, as raízes da erva daninha, restringe a boa semente,
bebe a sua umidade, velam a sua luz solar, e a boa semente, ela não vai produzir. E, finalmente, ele fala de outros tipos de solos, no versículo, 3 tipos. Então, ele fala de 3 ruins e 3 bons, né? Os 3 últimos são que as colheitas produziram em quantidades diferentes, 30, 60 e 100. Todos eles também sabiam que isso era normal, porque nem toda a terra era igual, acontecia. Todos eles sabiam isso. Havia outros fatores, os solos poderiam ser superior, inferior. Agora, o que havia aqui que Jesus falou? Primeiro, o solo, ele é bom, profundo, macio, rico, limpo, não está competindo com ninguém, não há muita suavidade para descer até onde a água repousa, alguma rocha ali. A semente entra, encontra alimento, cresce para uma colheita abundante. Tudo isso precisa. Olha como que Deus precisa tratar o nosso coração. Limpeza, organização, para que essa semente... Olha como precisa de algo excepcional. E, agora, havia um elemento aqui chocante. Por quê? Eles estavam acostumados ali, uma colheita dali 10%, no máximo 7,5%, 10%. Jesus Cristo, ele eleva para 3.000%, a 6.000%, até 10.000%. Isso não era familiar. Então, pronto. O resultado da colheita, Jesus, ele potencializou. Aqui, isso não era comum para eles. Entende? Mas como que uma semente pode dar tanto? Então, a única coisa que ficou incomum para eles foi a última semente, Jesus Cristo falando, já dando dica do reino. É isso aqui que vai acontecer. Agora, o que isso significa? Bom, se Jesus não explicar para nós, nem você, nem eu teria como saber. Tá bom, eu vi isso, eu sei, a semente cai em solo duro, a semente, as aves comem, é pisoteada, a questão da rocha, a questão da umidade, a questão das ervas daninhas, entendo da boa semente, mas nutrientes, mas o que é isso? A primeira coisa que nós temos que entender é que isso é uma parábola. Jesus Cristo, ele está usando isso para ilustrar uma verdade. Semente aqui, lá na frente, pode não ser a mesma coisa. Essa história é específica para uma ilustração que ele vai dizer. Então, nós temos a parábola, nós temos os solos. Quem são os solos? Jesus Cristo vai falar. São os ouvintes. O que é a semente? A palavra. Por isso que Jesus Cristo, em Marcos 4:9, ele fala assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos pensar o seguinte. Jesus Cristo chega e fala assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Para uma pessoa natural, ela teria que entender. Se ela for da forma literal, ela vai falar: espera aí, eu tenho ouvido. O que esse Galileu está dizendo? Quem tem ouvido para ouvir, ouça. O que ele está dizendo? É interessante isso. Ouvidos espirituais. Essa frase aparece 8 vezes no Novo Testamento. É apenas um chamado à atenção, ou seja, você precisa ouvir agora. E é interessante porque está implícito o quê? Julgamento já aqui. Nem todos podem ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós já vemos um processo de Deus trabalhando. Agora, a boa notícia é que nós podemos ouvir, sim.
O verso 10, quando Jesus ficou a só, os que estavam junto dele com os 12, o interrogaram a respeito da parábola. Bom, a Bíblia diz que assim que Jesus ficou só, nós não sabemos o tempo que levou isso, não sabemos o intervalo de tempo ali, não sabemos o tempo que ele levou para dispersar a multidão, não sabemos o quanto tempo ficou na mente, mas foi quando eles estavam sozinhos com os 12, quando ele estava sozinho com os 12, que Jesus interpreta para eles. Agora, vamos pensar nesse tempo. Entre o momento que Jesus, lembra, Jesus Cristo, nós lemos lá em Mateus capítulo 13, Jesus Cristo fala, a vocês é revelado, a eles é escondido. Agora, você imagine na cabeça dos discípulos o seguinte, será que eles não estavam preocupados com o significado? Porque eles pensavam assim, eu sou dos que não entendem? Porque eles foram perguntar para Jesus Cristo. Será que eu sou aquele que não entende? Nós lemos que Jesus Cristo disse que quem eram os seus irmãos, a sua mãe. Com Marcos 3 nós lemos, se você não grifou, vai lá e lê e grifa Marcos 3, o verso 35. 3:35. Se eu fosse pedir para você ler, hein, Sandro? Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. O que isso significa? Os discípulos estavam pensando, será que não é para mim? Mas agora eles estavam a só com eles. Então, espera aí. Um grupo de pessoas que estavam agora junto com Jesus faz a pergunta, é aqueles a quem Jesus falou, aquele que faz a vontade do Pai. Então nós temos agora um grupo de pessoas que estão o quê? Buscando. Outra coisa que nós percebemos essa dinâmica também. Há um desejo, quando Deus começa a trabalhar no nosso coração, algo nos desperta em busca dessa verdade. Algo desperta. Por isso, no verso 11 do capítulo 4 que nós estamos estudando, Jesus Cristo, a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábola. Eles foram embora pensando, o que esse Galileu queria dizer com isso? Eles não entenderam, mas nós sabemos. Já partindo para o fim, Hebreus 2:3, como escaparemos nós se o quê? Negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que a ouviram. O autor de Hebreus está falando assim, olha, como que nós vamos negligenciar aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo falou sobre a salvação? Não só ele, mas também os apóstolos. E nós aprendemos aqui, se nós negligenciamos, chegará um dia em que o julgamento estabelecerá e você não poderá recebê-lo. É um quadro que a Bíblia traz para nós aqui, mostrando esse quadro. Mas a grande notícia, vocês pequeninos, vimos a semana passada, que Jesus chama de pequeno rebanho, a vocês é dado o mistério do reino de Deus. É uma esfera de salvação que ele está dizendo, um mistério que é revelado a nós. E é chave, o verso 13 aí do capítulo 4, Jesus pergunta, não entendeis esta parábola? Então lhes perguntou, não entendeis esta parábola? E como compreenderei todas as parábolas? Está aí. A parábola, os ouvintes, o semeador. E a semana que vem nós vamos começar a interpretação. Nós sabemos que a semente é a palavra,
o semeador é qualquer um que semeia a palavra. O Lucas 8:11, ele é bem claro. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Você vai ver lá na frente, você vai falar assim, mas espera aí. Na parábola do trigo e joio, aquele que semeia a boa semente é o filho do homem, aquilo que nós aprendemos. O que é semente, aqui são parábolas distintas. Nunca compare uma parábola com a outra. É algo que você tem que sair daqui já bem aprendido nisso. Cada parábola é distinta. Cada parábola. Não pega várias parábolas e tenta conferir uma com a outra. Pega uma única parábola e veja o que Jesus está querendo ilustrar, mostrar aquela verdade. Tenta achar qual é a outra via. Nós vamos ver que todos nós somos incluídos, inclusive Cristo, lógico, é Ele. Todos nós somos chamados a lançar a semente. Todos nós temos o ID, todos nós. Nós vamos aprender sobre o estilo de semeador. Será que conta? Vamos falar que quem que instituiu a semente, o que compõe essa semente. Será que podemos produzir semente sintética, falsa? Como que funciona tudo isso? A ideia, e Marcos enfatiza aqui esse contexto, por quê? É disso aqui que depende todo o resto. Porque se a pessoa não for convertida, de que adianta continuar estudando as Escrituras aqui? Não vai haver crescimento. É daqui. Jesus Cristo chega ao ponto de dizer, se vocês não entenderem essa, não parta daqui. Vocês não vão entender outras. Então, essa parábola ela é extremamente chave. Precisamos compreender, porque estamos falando de conversão. De conversão. E isso é muito sério, por alguns motivos. Não somente olhando para nosso egoísmo, se eu sou convertido ou não, mas olhando se eu estou realmente levando a semente preciosa, incorruptível, para que eu possa saber também o que me espera quando eu levo a palavra, quais são os resultados, para que eu possa olhar aquelas pessoas que receberam a semente e ter, no mínimo, uma visão baseada nesse texto do que pode acontecer, para que eu possa olhar textos como esse, olhar para a minha vida e ver aonde que eu me enquadro aqui. Eu vou trazer um texto do J.C. Ryle, intitulado Onde Estás? Que ele questiona o nosso coração. Aonde nós estamos aqui? Aonde você está nessa parábola? Vamos orar? Pai, obrigado por essa EBD, um assunto tão sério. Nos ajude a compreender. Estamos trabalhando em nossos corações, preparando a estrutura para receber, ó Pai, toda essa carga, toda essa mensagem. Nos ajude, ó Pai, estamos aqui para isso. Dedicamos essa hora do domingo para estudar a Sua palavra, para aprender mais. Porque é ela, ó Pai, é ela quem nos mantém, ela que nos salva, é a Sua palavra que edifica a Sua santa igreja. Nos ajude com isso. Te agradecemos desde já em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus por mais essa porção. Estamos assim terminados. A comunhão faz parte do culto e às 18h30 estamos novamente aí.